Fala, João Victor Teófilo. Pitoli, tem uma informação que repercute bastante aqui nas redes sociais, inclusive. A Justiça Federal de São Paulo liberou ontem, domingo, a repatriação de um palestino e também da família, que foram retidos pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos há 2 dias, quando chegaram da Malásia. A suspeita é de um vínculo do palestino com o Hamas, e isso é citado pela juíza Milena Majori Fonseca em uma decisão que revoga uma liminar anterior. Para a Polícia Federal, Muslim Abu Omar é um membro operativo do Gabinete Internacional do grupo, responsável por ataques contra israelenses no ano passado. A defesa dele negou e afirma que vai recorrer. O advogado disse que a Polícia Federal marcou um voo de volta da família para a noite de ontem, domingo. Segundo o advogado Bruno Henrique de Moura, eles terão que embarcar de volta para Kuala Lumpur, onde a família vive. Abu Omar aparece em um sistema internacional de suspeitos de envolvimento com terrorismo, segundo a Polícia Federal também. A decisão obtida pelo UOL cita ainda um levantamento em que o palestino é apontado em reportagens como representante do Hamas. Um perfil do X, associado ao palestino, conta com publicações exaltando as autoridades do grupo, conforme a decisão. A juíza argumenta o seguinte, abre aspas, tendo em vista as informações constantes de sistemas internacionais, bem como de pesquisas em fontes abertas, o ato da autoridade impetrada ao impedir o ingresso de impetrantes em território nacional afigura-se devidamente fundamentado e justificado na legislação. Fecha aspas. A Polícia Federal suspeita que Abu Omar veio ao Brasil com a mulher grávida para que a criança nascesse no país. E isso facilitaria a aprovação da cidadania brasileira para o resto da família. A nova decisão da juíza rebate o argumento de que a PF agiu por discriminação. Abre aspas. Nada havendo nos autos que permita concluir que a autoridade impetrada teria agido por motivo de raça, religião, nacionalidade ou a pertinência a grupo social ou opinião política, fecha aspas. Bom, esse cidadão palestino chegou ao Brasil acompanhado da mulher, do filho de 5 anos e da sogra. Segundo a defesa, a família veio ao Brasil visitar o irmão de Abu Omar, que trabalha como diretor do Centro de Pesquisa e Diálogo da Ásia, que tem sede em Kuala Lumpur. Essa informação repercutindo de fato bastante, Pitoli. O que me preocupa agora não é o cidadão, hein, Emilhão? Emílio Keber já está por aqui. Emílio, o que me preocupa não é o cidadão voltar para Kuala Lumpur. O que acabou de me preocupar agora foi o final da notícia. O irmão do cara já está no Brasil. Não, mas é diretor de uma instituição. Isso me preocupou. Veja, o irmão identificado como membro do Hamas, né? Vai ser... manda embora. Mas o irmão está aqui no Brasil. Emilhão, é notícia que tem 2 lados, hein? Bom dia, seja bem-vindo, Emilhão. Bom dia, Pitoli, João, amigos da Rádio Ouro Verde. Pitoli, eu vou te contar uma história rapidinho e aí você vai entender onde a gente vai chegar no final. Bom, primeiro, eu tô aqui em São Paulo, na casa do seu Adilson, e ele já mandou um abraço para você aí. Querido seu Adilson, dá um abraço nele aí. Bom, aí, Pitoli, eu vim aqui para o aniversário de familiares da minha esposa, em São Paulo, e aí no final de semana, eu estava conversando com algumas pessoas, e lá pelas tantas, uma pessoa que votou no Bolsonaro perguntou o que eu estava achando do massacre que os judeus, os israelenses estavam fazendo na Palestina. Daí isso aí me chamou a atenção e eu liguei a luz vermelha, né? Opa, a pessoa aqui não está sabendo a verdade, a história completa. E aí eu falei, olha, eu estive em Israel em dezembro, a história não é bem assim, quem começou os ataques e quem provocou toda essa guerra foram os palestinos, foram os membros do Hamas, no dia 7 de outubro, e comecei a contar a história, né? Ou seja, a pessoa estava completamente desinformada pela mídia. É aquilo que o Bolsonaro fala, né? Quem assiste a TV hoje em dia está desinformado. Quem não assiste não tem informação, né? E quem assiste está desinformado. E aí é isso aí, Pitoli, é guerra de narrativa, e esse pessoal aí está fazendo parte de uma estratégia do governo brasileiro de oferecer asilo, mas, na verdade, o governo brasileiro está oferecendo asilo também para terroristas ou pessoas que são, no mínimo, suspeitas, Pitoli. Olha, o Emílio, a gente também teve aquele avião
que partiu do Egito com palestinos, e o Didi fez um levantamento, isso foi no final do ano passado, em novembro do ano passado, me lembro a data, 9 de novembro do ano passado, o Didi fez um apontamento sobre o voo que viria para o Brasil, e no voo tinha aquele cidadão que comemorou a explosão de um ônibus em Israel. Então, veja, naquele momento, lembra que aquele avião estava com dificuldade de sair, aviões iam saindo de outros países, né? Retirando pessoas ali da faixa de Gaza, pessoas que estavam com medo e voltavam aos seus países. Lembra, olha, partiu o avião para não sei qual país, tal país já conseguiu tirar pessoas dali da faixa de Gaza, lembra disso? E o Brasil não conseguia? O Didi apurou, porque no meio daquela turma ali, que queria vir para o Brasil, existiam terroristas, amigo. Então, será que não vieram? Será que não entraram? O que a Polícia Federal nos contou com relação ao que acontece, né, em São Paulo e também em Foz do Iguaçu, Paraná, será que também não tem relação com esse cidadão que quer vir para cá? Esse ponto da inteligência, Emílio, é que me preocupa no Brasil da ABIN. Da ABIN do dia 8 de janeiro, da ABIN que já foi do G. Dias, que hoje é comandada ou está debaixo do guarda-chuva do Rui Costa. Eu fico preocupado, viu, Emílio? Não é brincadeira não, por quê? Nós vimos, por exemplo, o Emílio, eu, Cris, todos estivemos ali, né, num kibutz em Niroz, kibutz de Niroz, e nós percebemos o seguinte: quando esse ataque acontece, não pense você que os caras vão perguntando, é judeu? É judeu? Não. Muitos estrangeiros morreram no ataque, porque o ataque é indiscriminado. O cara vai lá e ataca. Vai explodir e explode. Não é um negócio assim, vou selecionar, olha, atenção, vou explodir, não passa perto. Não tem isso. Não existe isso. Então, quando a gente tem essa situação, quando a gente tem, por exemplo, esse alerta dado agora, o que me preocupa é quantos já passaram, Emílio? Bom, Pitoli, a gente sabe que, infelizmente, a fronteira do Brasil é uma peneira. Entra aqui quem quer. Isso é um fato inegável. E eu gostaria também, já que você está falando sobre a questão aí dos resgates, eu gostaria de esclarecer um fato. O governo brasileiro, ele criou uma narrativa de ser um governo humanitário, que estava resgatando vários brasileiros que estavam na guerra em Israel. E os outros países do mundo não. Aí quando a gente chega em Israel, a gente começa a perguntar para as pessoas, né, o que está acontecendo, o que aconteceu porque só o Brasil foi resgatar. Porque os voos continuaram normais, diminuiu a quantidade de voos saindo e chegando em Israel, mas eles continuaram. E aí os outros países sabiam que os seus patriotas conseguiriam sair de Israel, e principalmente ali de Tel Aviv, que era uma região que estava segura. Então o governo brasileiro criou ali uma narrativa de humanidade, de um governo preocupado com questões humanitárias, quando na verdade não é bem assim, né? E eu respondi tudo que você perguntou, Pitoli? Sim. Aliás, tem um detalhe importante dessa notícia, Emílio, ouve aí. Fala, João. Pois é, Pitoli. Os agentes brasileiros também afirmam que há suspeita de que esse palestino de 37 anos integre o alto escalão do Hamas. Ele, inclusive, segundo a Polícia Federal, seria um dos porta-vozes autorizados a falar em nome do grupo que promoveu os ataques terroristas em 7 de outubro contra Israel.